A aula 4 ela vai falar sobre espaços vetoriais, vai falar sobre espaços vetoriais, tá? O que é que são os espaços vetoriais? A gente já viu mais ou menos o que é o espaço vetorial. Então, seja o V que eu vou representar aqui, pode ser qualquer letra, tá? Seja o V conjunto não vazio, em que estão definidas duas operações, uma de adição, entre aspas, automática aí, e outra de multiplicação. Então, o que é que tem que acontecer? Se eu pegar dois elementos do conjunto e somar, eles têm que continuar no conjunto. É isso que está escrito aqui, essa primeira propriedade. E se fizer ele vezes um elemento U de V, o K vezes U também vai ter que estar dentro do V. Não sei se deu para entender. Essas duas propriedades, a gente diz que elas são fechadas. Isso acontece, por exemplo, com os inteiros, né? Então, se eu pegar um inteiro e somar pares com par, por exemplo, um número par com um número par, vai dar par. Então, quer dizer que os pares são fechados para adição. Já os ímpares não posso afirmar, porque se eu pegar o número ímpar e somar com o número ímpar, vai dar um número par. Então, os números ímpares não é fechado para o conjunto ou para a operação adição. Beleza. Para ser espaço vetorial, tem que satisfazer 8 propriedades, sendo que essas 8 propriedades, 4 propriedades são de adição e 4 são de multiplicação. Então, a propriedade 1 da adição, ela tem que ser comutativa. Então, se acontecer a comutatividade, é um pré-requisito para ser espaço vetorial. A propriedade 2, eu chamei de tem que ter a distribuição, né? Que no caso, a associação, desculpa. A associação aqui. Então, se eu pegar U mais V e operar com W, é indiferente se eu pegar U e operar U mais V. Então, observe que os parênteses são diferentes. A3, A3 eu coloquei esse símbolo aqui, que é um O, né? Um O para dizer que é o conjunto, desculpa, é o elemento neutro do espaço vetorial. Existe um elemento neutro pertencente ao V, tal que acontece o seguinte, que U operado com nulo é a mesma coisa pela propriedade de A1, comutativa, que é o nulo operado com U, mas aí não altera nada. É como se fosse o nosso zero, né? Por exemplo, 1 mais 0 dá 1. 5 mais 0 dá 5. É a mesma ideia aqui, tá? E o 1 e 4 é que existe o elemento neutro, né? O elemento neutro, o 3 é o elemento neutro, a 4 é o elemento inverso aditivo. Então, dado qualquer U, existe um menos U, tal que se operar U mais com menos U, vai dar o nulo do espaço. Ok? Então, essas quatro propriedades da adição. Da multiplicação, de novo, como havia falado anteriormente, tem que satisfazer aqui, só tem que ter um cuidado, que A e B são números reais, e o U é o vetor do espaço. Tudo aqui, como é espaço vetoriais, tudo vão ser chamados de vetor. Então, tem horas que eu vou chamar matrizes de vetores, tá? Questão didática só. M2, que é a distribuição em relação à soma. Observe que aqui eu estou somando números reais, A e B. A M3 agora não estou somando números reais, eu estou somando o elemento do espaço, U mais V, né? E o M4 é que existe o elemento 1. O elemento 1 da multiplicação não necessariamente seja o número 1, tá? A gente vai ver isso aqui, e em matemática acontece algumas coisas meio esdrúxulas a M4. Então, para ser espaços vetoriais, o que é que tem que acontecer? Essas quatro propriedades mais essas quatro propriedades, 8 propriedades. Bom, então se eu pedir para resolver que a primeira questão da lista é pedir para resolver se o conjunto dado lá é espaço vetorial, ou seja, você tem que verificar as 8 propriedades.
Se uma dessas 8 propriedades furar, é porque o espaço não é vetorial. Deu para entender? Então tem que satisfazer as 8 para ser espaço vetorial. Beleza. Exemplo 1. O próprio conjunto dos números reais é um espaço vetorial. Exemplo 2. O conjunto que a gente já tinha estudado das matrizes M por N, com entradas reais. Quando eu digo entradas reais, dentro da matriz só tem números reais, porque a gente pode fazer uma coisa mais elaborada e colocar conjunto de números complexos também, tá? Mas aí vai ficar só nos números reais aqui no nosso curso. Exemplo 3, o R2. O R2, ele é dado da seguinte forma. Tem um par, né, XY, aqui eu vou representar o U por X1, Y1 e o V por X2, Y2. E as operações definidas são essas, que U mais V vai ser componente somada com componente. E se tiver um número A multiplicado pelo vetor U, esse A vai multiplicar ambas componentes, tá bom? Então, isso aqui, se você quiser, pode verificar, satisfaz todas aquelas 8 propriedades que a gente acabou de ver. Ótimo. Exemplo 4. O, o R3, a gente pode estender para o R3 usando a mesma ideia, né, daqui do R2, somando componente, só que agora tem 3 componentes, e fazendo a mesma coisa que fez para o R2, pegando o A e o U. Na verdade, esse R2, R3, R4, R5, R6, Rn, N, um número natural, segue o mesmo padrão, tá bom? Ó, então aqui eu vou estender logo para o Rn, fazendo as mesmas coisas, somando componente e multiplicando o A por todas as componentes do U. Um exemplo interessante será o exemplo do 6, que a gente não tinha visto nenhum até agora, que é o espaço dos polinômios reais com grau menor ou igual a n, além do polinômio nulo, tá? Porque o polinômio nulo ele não tem grau, então aqui eu tenho que incluir o polinômio nulo. Então a nomenclatura dele é P de n, tá? A nomenclatura dele é P de n e, e vamos lá. Então, aqui isso daqui foi espaços vetoriais. Gente, existe uma gama de espaços vetoriais. Se eu for enumerar aqui, é complicado, tá? Então, fiz só uns 6 exemplos para a gente poder entender mais ou menos o que a gente quer, dentro do nosso nível de estudo. Agora vamos falar de um pedaço chamado subespaços, que é parte do espaço. Então, o que é que tem que acontecer para ser subespaço? Para ser subespaço, claro, já tem que estar definido que a soma tem que estar dentro. Aqui só tem que ter um cuidado. Qual é o cuidado? É que o U e o V, eles estão dentro do subespaço. Então, tem dado um espaço vetorial V, o subconjunto W não vazio será um subespaço vetorial de V se acontecer o quê? Então, tenho dois elementos de W somado, tem que estar em W, claro. O fechamento, senão não tem graça, né? Mas observações. As observações. Nas condições da definição acima, garante que separamos W, que se separarmos W pela soma e multiplicação por escalar, não obteremos um vetor fora de W. Claro, né? Senão, ele mesmo não seria espaço vetorial. Então, isso daí, por isso que está garantido lá em cima. Outra coisa, qualquer subespaço W de V contém um nulo, pois basta fazer o número real zero na condição 2 que vai estar dentro. Então, se eu pegar se o A for zero, 0 vezes 1 vai dar o elemento nulo do espaço. Ou seja, o elemento nulo do espaço também vai estar ali. E subespaços triviais, que são o nulo e o próprio V, tá? Não tem graça. É melhor pegar os que estão... A gente vai já ver mais na frente um pouquinho, para a gente entender o que significa isso. Beleza. Próximo. Então, aqui eu tenho o exemplo 1. O exemplo 1 eu estou no R3. E eu pego um subespaço que me garante que x mais y tem que dar zero. É um subespaço do R3. Isso aqui vocês têm que verificar. Se vocês quiserem, eu posso verificar para vocês aqui. Aqui é só você isolar a componente, né? O que, é que tem que acontecer aqui?
temos que verificar aquelas duas propriedades lá de cima, ó. Essas duas aqui de cima. Bom, então aqui eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem fazer. Então, exemplo 2, o conjunto de solução de sistema linear homogêneo sobre R, do tipo M por N, trata-se de um subespaço vetorial também. Ó. Olha que interessante, né? Então, a gente está estudando os sistemas lineares, tá indo lá no final do sistema homogêneo, parece que não tinha nada a ver com a vida, mas aqui está dizendo que o conjunto de solução do sistema homogêneo é um subespaço do Rn. Ok? Observa que o conjunto homogêneo ele é M por N, ele tem N equações e N incógnitas, por isso que aqui ficou no final Rn. Bom, cuidado com as coisas. Opa, legal. Aonde queria chegar? O conjunto das matrizes simétricas. Esse conjunto é um conjunto super, hiper, mega, pau especial. Ele é um subespaço vetorial das matrizes quadradas de ordem n. A gente já viu isso em algum lugar sobre matrizes simétricas. A gente vai verificar se é subespaço ou não através daquelas duas propriedades lá na frente. Estou falando agora de subespaço. E para completar, das matrizes antissimétricas, que também foi construída no exercício da lista 2, né? Que eu pedi para fazer uma de 3x3 para ter antissimétrica, desculpa. Então, a característica das matrizes antissimétricas é que a diagonal principal sempre dá nula, tá? Independente da ordem, tá? Sempre da ordem. E os elementos equidistantes da diagonal principal, eles são diferenciados pelo sinal. Então, se um é 1, o outro é menos 1, se um é 5, o outro é menos 5 e assim vai. Seja R2, o V e o W sendo esse conjunto aí. É um ponto do R2, tal que o y, a coordenada em y seja o dobro da x, né? Então, W vai ser dado da seguinte forma, W vai ser x e 2x. Ora, vamos verificar. Aqui a gente vai verificar a condição de subespaço, tá? Desse W aqui. Então, verificaremos se W é um subespaço de V. Claro, W é diferente de zero, pois 0 e 0, só lembrando que esse 0 e 0 é o elemento nulo do R2, tá? Então, cada elemento nulo, que eu já apresentei aquela letra O anteriormente, ele tem, cada espaço tem seu elemento nulo, tá bom? Então, esse aí é o número do R2. Então, dados o U e o V da seguinte forma, que estão em W, é claro. Então, somando as componentes, ela continua em W, não tem muita graça essa questão. E A vezes U, A separou, multiplicou, então está dizendo aqui o seguinte, que a segunda componente é o dobro da primeira, ou seja, W é o seu espaço de V. Sempre para verificar se o espaço é seguindo os três passos, tá? Verifica se o nulo, eu não coloquei o nulo lá em cima, mas já está implícito, né? O nulo e a soma e a multiplicação por escalar. Então, subespaços vetoriais, eu vou aqui pegar um caso particular, que é o seguinte. Seja V espaço vetorial sobre R, tomemos o conjunto W da seguinte forma. Indicaremos por esse colchete um subconjunto gerado a partir de W, tá? Então, essa nomenclatura aí está dizendo o seguinte, que W é gerado por esses vetores de U1 até o N. Se acontecer o seguinte, olha, se tiver escalares A1, A2, A3 até a N, tá, o que acontece o seguinte, vamos mostrar que W é o subespaço de V. O nulo, aqui não é zero, aqui é nulo, logo no começo, como o nulo é igual a 0 vezes 1, 0 vezes o 2, ou seja, o nulo está dentro. O 1, a propriedade 1. Então, dado V da seguinte forma e W da seguinte forma, então, se eu somar, vai estar dentro do conjunto também. Okay? Se o V for dado da seguinte forma, então BV vai ser isso aí, também vai estar dentro. Parece uma coisa meio óbvia, né? Pelo menos para mim. Combinação linear.
O que é combinação linear? O subespaço dado acima gerado é dado para elemento. Cada elemento de W é a combinação linear desses caras. Ao invés de W, escrever. A gente pode escrever dessa outra nomenclatura. Isso aqui é só para dizer questão de. A combinação linear, na verdade, ela é isso aqui, olha, gente. O que é combinação linear? É isso que está bem aqui, ó. Quando eu estou passando o mouse aqui, ó. É o A1 vezes o 1, mais o A2 vezes o 2, mais o A3 vezes o 3, mais o AN vezes a N, que é igual a um elemento do conjunto. É isso que significa combinação linear. É só pegar o livro lá que todos são iguais, todos. Então aqui tem espaços finitamente gerados, então a gente vai trabalhar com dimensões finitas, né? Porque em matemática tem espaços com dimensões infinitas, que não é o caso do nosso curso. Nosso curso não é de matemática, tá bom? Sejam os vetores combinação linear e conjunto LI e LB. Aqui é interessante porque vai chegar onde eu queria. Se eu pegar um elemento de V, eu posso reescrevê-lo como combinação dos elementos V1, V2, V3 e V1. Isso é chamado de combinação linear. Os vetores V1 até Vn são chamados de LI, ou seja, linearmente independentes, se a equação, que equação? No lugar desse V aqui em cima, eu substituo o nulo do espaço, ó, aqui no final. Então, isso aqui eu vou comparar com o nulo do final. Quando eu resolver isso aqui, eu falei na aula passada, quando eu resolver isso aqui vai me dar um sistema linear. Ó. Quando eu resolver essa última equação que está na tela, isso vai me dar um sistema linear. Então, o que significa? E vai ser um sistema linear homogêneo, porque tudo vai ser igual a zero. Então, o que acontece? Só admite solução nula. Se ela só admitir a solução nula, ou seja, todos os AIs for igual a zero, significa que os V1, V2, V3 e Vn são LI. Isso vai ser importante para a gente aprender uma coisa chamada base de dimensão. Caso pelo menos um, se tiver um cara que for diferente de zero, dizemos que ele é LB, ou seja, ele é linearmente dependente. Quer fazer muito cálculo desses aqui. Então, base de dimensão. Então, base. O conjunto B, dado por V1 até Vn, é uma base do espaço se B é I, então, para ser base, os conjuntos, os elementos V1 até Vn tem que ser LI e tem que gerar o espaço. O que é gerar o espaço? Eu vou explicar mais lá na frente o que é gerar o espaço. Então, é o seguinte. Se o B é base do espaço, então, um conjunto com mais elementos do que N vai ser LD. Então, vamos pensar no R2. O R2, no máximo, vai ter que ter dois vetores para ser base. Então, esses dois vetores têm que ser LI e tem que gerar o R2. Se acontecer de eu colocar um elemento a mais nesse conjunto, então ficar com três elementos, já sei que ele vai ser LD. Por quê? Porque a dimensão do R2 é 2 e não 3. Uma coisa parece meio óbvia também. Duas bases quaisquer possuem o mesmo número de vetores. Olha. Então, só lembrando que a base não é única, tá? A base, o R2 pode ter várias bases, o R3 várias bases, qualquer espaço pode ter várias bases, tá? Mas já explicar mais na frente o que significa isso. Dimensão do espaço. A dimensão do espaço é o tamanho dele, né? Então, a gente vai medir o tamanho, entre aspas, dele, né? Seja V um espaço vetorial com N vetores de dimensão N, denotando dimensão de V por N. Se W é um subespaço, claro que a dimensão de W tem que ser menor que a dimensão do espaço. Menor ou igual pela função do próprio W ser o próprio V, né? É por isso que é menor ou igual. Se for subespaço próprio, aí essa desigualdade fica só menor, tá bom?
desculpa, seja o espaço R2 dado por isso aí. Então, R2 é isso. Olha o que vai acontecer aqui. Se eu pegar qualquer elemento do R2, ele é dado por XY. Mas eu posso fazer isso aqui, olha. Eu posso separar esses caras, né? Esse aqui, X, separando, e olha o que aconteceu. Aconteceu que x, y são números reais, tá? Só lembrando que x, y são números reais. Então, aconteceu que apareceu quantos vetores aqui para formar o R2? Dois, né? Um vetor que é um 0 e outro vetor com 0, 1. Isso, quando eu colocar em matrizes, vai aparecer a matriz de identidade de ordem 2, tá? Logo, o R2 é gerado pelos vetores, olha os vetores que eu peguei, que são, esses vetores são LI, já sei porquê, depois eu vou explicar porquê. Aqui em B é uma base do R2. Logo, a dimensão do R2 é 2. Por que a dimensão do R2 é 2? Porque o conjunto da base é formado apenas por dois elementos. Deu para entender? E assim vai, ó. Agora vamos fazer o exemplo 3. O R3 é a mesma coisa, o R4 é a mesma coisa, assim vai. Então não precisa ficar fazendo, vamos partir para outro conjunto. O conjunto das matrizes 3 por 2, com entradas reais, uma matriz genérica desse espaço é A, B, C, D, E, F, G, F, desculpa, é F. Então, eu separando elas. Então, eu posso fazer o A, aqui era para ser bem mais devagar, né? Então, eu posso separar elas assim, ó. Lembrando que A, B, C, D, E e F são números reais. Aí, daí, surgiram quantas matrizinhas? Surgiram quantas matrizinhas aí? Uma, 6. duas, três, seis. A essa dimensão do espaço. Então, essas seis matrizes são LI e geram espaço M3 por 2. Logo, essas seis matrizes formam uma base para o espaço. Então, a dimensão do M3 por 2 é 3 vezes 2, que dá 6. Por isso que é 6, ó. Você pega a dimensão do espaço e multiplica, né? Voltando aos polinômios, exemplo 3, os polinômios de grau menor ou igual a 3, incluindo o nulo, ele é dado por essa ordem. Eu coloquei só nessa ordem de trás para frente, que é a ordem americana, tá? A gente sempre começa do A3, do cubo, do quadrado, né? Mas aqui é a ordem americana, não tem nenhum problema se pegar de trás para frente, dá no mesmo. Essa é uma questão de ordem aqui, que eu vou explicar qual é a ordem, que é essa aqui, ó. Que os monômios 1, C quadrado e T à terceira geram o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3, e são LI. Logo formam uma base. E qual é a dimensão desse espaço? Alguém me ajuda? Dimensão dos polinômios de grau menor ou igual a 3. Está aí na tela já, né? Está implícito. Não é 3, tá bom? É 4. É Que sempre começa N. do zero, né? Oi? Que começa do que não tem grau, né? Pois é, que começa do 1 que não tem grau, justamente. Então, aqui, os vetores, entre aspas, que são os polinômios que geram espaço, são 1, t, t quadrado e t ao cubo. Então, tem 4 vetores. Por isso que a dimensão é 4. Então, cuidado, tá? Observação, a dimensão do vetor nulo é zero, né? Não tem graça por osmose. A dimensão do espaço somente formada por vetor nulo é zero. Continuando, seja o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2, entradas reais, a M2. Então, diz assim, exemplo 1, seja W o conjunto das matrizes triangulares superiores. Ó, então, vai ficar só com ordem 2, tá bom? Então, vamos lá. A matriz genérica triangular superior significa o seguinte, que todos os elementos abaixo da diagonal são zero, tá? Ora, qual é a dimensão desse espaço, desse subespaço, desculpa, das matrizes triangulares superiores? Tem três componentes, né? E elas são distintas, então vai ser 3. E das matrizes triangulares inferiores? Também 3. Ok?
a gente vai achar um teorema que é super, hiper, mega, pau importante. O teorema mais na frente, tá? O teorema do núcleo-imagem, que é núcleo-imagem para transformação. É o teorema da soma. Então, beleza. Aqui vamos ficar nas simétricas. Então, aqui a gente tem a dimensão das simétricas, olha. Então, a dimensão das simétricas. Então, a matriz simétrica aqui, ó, a diagonal é AC, então os elementos distantes de AC são iguais. Então, quando você fizer a transposta dessa matriz, vai dar ela mesma. Então, essa daí é chamada de matriz simétrica. Essa matriz simétrica é uma das melhores e mais bem estudada em álgebra linear. Então, a dimensão de W vai ser quem? Tem 3 componentes aí, né? Ah, professor, mas tem 4. Não, só tem 3, porque o B repete, tá bom? Então, a dimensão das matrizes simétricas de ordem 2 é 3. E o conjunto das matrizes antissimétricas, como foi falado anteriormente e foi feito por vocês, a diagonal da matriz antissimétrica tem que ter necessariamente 0 e um elemento tem que ter um oposto dele em relação à diagonal principal. Então, aqui só tem uma componente, que é o B, que dá isso aqui, ó. Aqui é um caso interessante, por quê? Porque se eu somar a dimensão do espaço das matrizes simétricas com a dimensão do espaço das matrizes antissimétricas, vai dar a dimensão do espaço das matrizes 2x2. 2x2 dá 4 dimensões. O que é que isso significa? Significa que esses dois subespaços das matrizes simétricas e das matrizes antissimétricas, eles são soma direta. Ok? Então, o que significa isso? Que se eu pegar a interseção dos dois, só existe o elemento nulo. Isso é interessante em matemática, bom? Coisa que não acontece aqui, ó. Não acontece com as matrizes triangular superior e triangular inferior. Porque se eu somar as dimensões aí, 3 mais 3 dá 6. Passou do espaço das dimensões 2x2, que é 4. Então, o que significa aí? Que a interseção desses dois subespaços tem mais do que o elemento nulo. Concorda comigo? Isso vai atrás da interseção do subespaço. É parecido com o conjunto, lembra? Conjunto A e conjunto B. Aí tem a interseção. Aí como é que eu acho o número de elementos de A, número de elementos de B? Número de elementos da união. O número de elementos da união é quem? É o número de elementos de A, número de elementos de B, menos o número da interseção. É quase que idêntico a isso. Para permitir a interpretação geométrica, consideramos o espaço tridimensional R3, dimensão 3, é claro. Então, quais são os possíveis subespaços do R3? A dimensão de qualquer espaço do R3 só poderá ser 0, 1, 2, 3, claro, né? Porque tem que ser inteiro, né? Lembrando que a gente não está trabalhando com fractais aqui, né? Os fractais com dimensões quebradas, tem 1,5, 1,2, 1,3, e assim vai. Primeiro, se o W for nulo, se o W for nulo, a dimensão é 0. Se a dimensão é 0, o W é nulo. Se a dimensão é 1, é porque o W é uma reta que passa pela origem. Isso tem que ser nos slides anteriores, em algum lugar. Se a dimensão for 2, isso quer dizer que o W é um plano. Então, olha que interessante. Se a dimensão é 1, é porque a reta e tem que passar pela origem. Se não passar pela origem, não é subespaço. E 3 tem que ter desculpa, a dimensão 2 tem que ter o plano. E também tem que passar pela origem. Se não passar pela origem, não é subespaço. Você não vai satisfazer aquelas propriedades de espaços vetoriais e subespaços vetoriais. E 4, por último, a dimensão de W, sendo 3 é o próprio R3. Tá? Então, o 1 e o 4 são os espaços triviais, né? No caso, o 2 e o 3 são os subespaços próprios. São os mais interessantes para a gente entender o que é dimensão, espaço e assim vai. Aqui as referências, eu fiquei com o livro do Boldrini, do Caglioli, eu vi o Caglioli agora aqui, o Caglioli está bem interessante, para quem não conhece o Caglioli.
O Coleman, o Bernard Coleman, mostrei, eu posso mostrar para vocês aqui como ele é. E o Lipschutz, né? O Lipschutz, ele é um livraço também, eu tenho no PDF. Então, é isso.